Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, o horário que você está assistindo isso. Eu sou Emanuel, acho que a maioria dos inscritos aqui me conhecem, né? Mas eu, junto com o Renato, a gente começou esse canal há cerca de 4 anos, 4 anos. E essa é a primeira vez que eu venho aqui e gravo, ligo a câmera, mostro o meu rosto aqui. Normalmente a gente grava com somente o áudio, os nossos primeiros vídeos eram somente com áudio. Alguns vídeos também que eu fiz até só utilizava imagens, botava até uma narração robótica para não querer aparecer e tal. Porém, né, tô numa fase agora que eu quero dar uma repaginada aqui no canal. Agora a gente tem um site, a gente está compartilhando devocionais, fiz uma livraria. Então, e agora, né, nessa nova fase, né, eu optei por vir aqui, por falar, por gravar, também porque para fazer vídeos com muita imagem, muita edição, dá um certo trabalho, então acho que eu achei menos trabalhoso ligar a câmera e vir aqui falar, sendo muito sincero, né? E hoje eu queria compartilhar uma devocional que eu coloquei no nosso site, capacapa.net, e eu queria compartilhar esse devocional aqui em vídeo também, para poder continuar alimentando aqui o YouTube do canal. Pretendo fazer isso com mais frequência. E é uma devocional que eu fiz com a leitura do livro 10 acusações contra a Igreja Moderna, um livro de Paul Washer, é um sermão do Paul Washer que se tornou um livro. E é um livro muito interessante. E no seu segundo capítulo, hoje o meu foco é no segundo capítulo, eu pretendo trazer mais reflexões a respeito desse livro. Hoje o foco é no capítulo 2, onde ele vai falar sobre uma ignorância a respeito de Deus. E aí ele inicia esse capítulo em Atos, capítulo 17, verso 30, o texto que vai dizer: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. E aí ele inicia com isso, porque a ênfase desse capítulo 2, a acusação aqui contra a igreja moderna que ele vai trazer, é que a igreja moderna, ela ignora a doutrina da regeneração. Então ele vai falar que a igreja, ela esqueceu o que significa de fato nascer de novo. Que muitos líderes, eles vão tratar a conversão, eles vão falar sobre o ato da conversão como simplesmente levantar a mão, como simplesmente uma oração sem nenhuma evidência, uma oração que a pessoa pega e faz de forma repetitiva, e isso torna ela salva. E aí isso acaba fazendo que uma geração de cristãos nominais, não regenerados, vivam num mundo tão hostil como o nosso, vivam num mundo tão complicado e acham que estão salvas simplesmente porque levantaram a sua mão, simplesmente porque vão a um culto, frequentam um culto ou uma igreja. O texto, queria estar lendo o texto com os irmãos, em Jeremias 9, 24, vai dizer que o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. No verso 23, ele vai falar sobre a sabedoria, vai falar sobre atributos humanos, e ele vai falar, olha, não se gloria nisso, se glorie no Senhor, em entender ao Senhor e conhecer ao Senhor. E isso é o mais importante, é isso que Deus deseja que a gente o conheça, que a gente tenha intimidade com Ele. E aí a gente só consegue alcançar um feito como esse, a gente só consegue uma verdadeira intimidade com o Senhor quando nós entendemos o que é a conversão, quando a gente entende que a conversão é um milagre sobrenatural operado por Deus. É quando nós, como pecadores, como mortos espiritualmente, nós somos vivificados pelo Espírito Santo. E agora a gente recebe um novo coração, a gente recebe um novo desejo, a gente recebe uma nova vida. Mas sem um novo nascimento, nós não podemos entrar
no reino de Deus. Por mais frequentes que a gente seja na igreja, por mais coisas que nós façamos sem um novo nascimento, nós não podemos entrar no reino de Deus. Então, isso é muito importante, isso nos faz querer conhecer ao Senhor, e é assim que a gente entende um arrependimento genuíno, uma conversão genuína, o Espírito Santo fazendo a sua obra em nós. E aí a gente tem que estar muito atento, porque mais e mais vezes a gente vê uma quantidade muito grande de igrejas cheias, de igrejas lotadas, mas que muitas vezes são pessoas perdidas, pessoas que não entenderam o que de fato é o cristianismo. Por isso a gente precisa clamar por uma pregação que confronta o pecado, que não tema em chamar os homens, em chamar as pessoas a um arrependimento, a uma profissão de fé genuína. E aí, se converter, o ato de conversão, ele é muito mais do que tomar uma decisão em si. É ser totalmente transformado pela graça. E aí a gente só pode deixar a ignorância, que a gente falou no início, né? O tempo da ignorância, a gente só pode abandoná-lo quando a gente genuinamente entender a obra que Deus fez em nós através do seu Espírito e pelo sangue de Cristo Jesus. E aí, dessa forma, como o texto de Jeremias vai dizer, quando a gente entende isso, quando a gente de fato é regenerado, agora nós conhecemos a Deus, nós temos intimidade com Ele, e aí nós agora fazemos parte do povo de Deus, nós somos parte da nação eleita do Senhor, e agora nós somos chamados a fazê-lo conhecido. Esse é o desejo que o Senhor tem para nós, que nós possamos conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Então, fico por aqui, eu agradeço sua atenção até aqui, espero trazer mais conteúdo a respeito desse livro. É um livro muito bom, um livro curto, inclusive eu vou estar disponibilizando o link dele aqui na descrição. Ele estava até em promoção, assim, até foi dessa forma que eu comprei esse livro por R$ 5,97 na Amazon. Consegui estar fazendo a leitura dele, agora eu estou desenvolvendo esses estudos e hoje aqui nesse capítulo 2. Então peço que você se inscreva aqui no canal, continue acompanhando a gente, vou colocar aqui na descrição também o site. Agora a gente tem um site, a gente tem uma biblioteca lá no site com alguns livros selecionados, né, algumas indicações para você estar adquirindo. Tem devocional, os nossos vídeos mais antigos também estão lá, então se puder conferir o nosso site, agradeço muito e fica ligado aqui, espero agora nessa nova fase estar trazendo mais conteúdo aqui para o canal. Muito obrigado e que Deus te abençoe.